Boa tarde. Eu vou começar a aula de hoje falando um pouco sobre estados da matéria. Bom, se vocês ainda não sabem, o sólido ele é um amontoado de moléculas. São moléculas que elas estão levemente agitadas, mas elas ainda estão bem pertinho umas das outras. Porém, elas não têm um fluxo entre elas. Elas estão paradas só na agitação natural delas. Já o líquido, que é uma fase mais agitada, você tem moléculas que estão constantemente fluindo entre as outras. Elas interagem entre elas, mas não o suficiente para elas ficarem paradas. Elas estão sempre em movimento, mas nenhuma energia muito forte para fazê-las escolarem. Já os gases é outra história, porque é um ponto de muita agitação das moléculas. É um ponto que elas estão tão agitadas que elas quase não interagem entre elas. Praticamente não interagem. Tanto que elas ficam indo de um lado para o outro, sem encostar quase. Nos gases ideais, elas nem se encostam, nem interagem. Então, a distância entre elas é muito grande. E eu vou falar sobre a hipótese de Avogadro, que diz que volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam a mesma quantidade de matéria em mol ou moléculas. Ou seja, se eu tenho um pote, dois potes iguais, com dois gases diferentes, se eles têm volumes iguais, então o número de moléculas entre eles também vai ser igual, independente do tamanho de sua molécula. Isso porque a distância entre as moléculas, quando se trata de um gás, é tão grande que não importa se ela tem um tamanhinho ou se ela tem um tamanhão. A distância vai tornar aquele tamanho da molécula praticamente desprezível. Então eu vou voltar para um assunto bastante importante que a gente já viu na aula de leis e fórmulas ponderais. E essa é a lei de Gay-Lussac, onde os volumes das moléculas, os volumes que elas ocupam, vão ser proporcionais à estequiometria da reação. Elas sempre vão ter esta proporção. Ou seja, na reação de formação da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, eu sempre vou ter que eu tenho um volume de nitrogênio para 3 volumes de hidrogênio, formando 2 volumes de amônia. Lógico que não vale só para esse gás, vale para qualquer outro gás. Assim como o H2 reage com Cl2, formando 2HCl, eu vou ter um volume reagindo com um volume, formando 2 volumes. Nessa proporção sempre. Não necessariamente 1, 2, mas pode ser 2, 2, 4, por exemplo. E a hipótese de Avogadro explica bem o porquê disso. Porque esses volumes têm essa proporção constante. Isso porque o número de mols entre elas também vai ser constante. Vai ser sempre 1, 1, 2. E aí, a gente repara que o volume e o número de mols têm uma relação constante, mas quando a temperatura e a pressão são constantes. Mas qual é essa relação entre elas? O que é isso? Que relação é essa? Aí você deve estar se perguntando,
que o Marcos está falando? Relação entre molécula e volume? Isso não faz sentido. Pro vestibular, nunca ralei tanto. Essa é a sua relação. Tá aí a nossa relação de gás e molécula. Marcos não tá falando uma coisa sem sentido. Tá fazendo sentido. E vai fazer mais sentido agora. Você já deve ter ouvido falar, se não ouviu também, vai ouvir pela primeira vez, sobre o famosíssimo PV igual a nRT. É um negócio meio complicado, é feio, só tem letra, não tem número, assusta, mas tá tudo bem. Primeiro, vamos saber o que cada letrinha significa aqui. O P, por exemplo, é a nossa pressão. Não é a pressão do vestibular. É a pressão. Pressão. Existe pressão no ar, por exemplo. A pressão que a panela de pressão faz. Sabe? Aquele ar todo apertando tudo que tem lá dentro da panela de pressão. Isso é pressão. Isso é o volume. Volume. Que é aquele volume que a gente está falando lá atrás, hein? Normalmente a gente vai ver ele em litros. A pressão, só para deixar claro, normalmente colocada como newtons por metro no sistema internacional. Aqui a gente vai usar outra pressão, que é em atmosferas. Esse N a gente já conhece, é o nosso número de moléculas. Normalmente aqui vai ser dado em mol, então vou já colocar número de mols. Isso é uma constante. Eu já vou escrever o valor dela em todo lado. 0,082. O valor dela é 0,082. O R é uma constante que vale 0,082 quando a gente está falando de atmosfera, litro sobre Kelvin vezes mol. E que é Kelvin? Kelvin é a temperatura. Temperatura dada em Kelvin. Se você não sabe o que é Kelvin, você tem que assistir a aula de termometria do TOEFL. Tá ali no canal do CPSEX. É só procurar por termometria no nosso canal. Kelvin, que é uma medida de temperatura, que é normalmente graus Celsius mais 273,15, mas esse 0,15 a gente não precisa. Enfim, cheio de coisa. Mas hoje não é o dia de falar disso. A gente só vai pegar isso para entender a lei volumétrica e entender se existe uma relação mesmo entre volume e mol. E aí aqui, ó, eu já fiz a conta porque é uma conta feia. Primeiro, vamos estabelecer algumas coisas. Por exemplo, condições naturais de temperatura e pressão. Essas que são a temperatura a 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin, reparem aqui, Kelvin. Pressão a 1 atmosfera. E aí, com todos esses dados, que é basicamente as condições normais, eu peguei a temperatura normal, a pressão normal, como vocês podem ver, pressão, temperatura, vezes a constante, vezes 1 mol. Porque eu queria saber qual é o volume que o mol ocupa. E eu fiz essa conta toda.
Essa é a multiplicação aqui embaixo, inclusive, ó. Que dá um número bem estranho. Se você quiser pausar o vídeo e dar uma olhada nisso aqui. E deu esse número aqui, 22,38, que é 22,4 litros arredondado ali, ó. Isso aqui é o que a gente chama de volume molar. É o volume que o mol de um gás qualquer ocupa nessas condições de temperatura e pressão. 22,4 litros. Ou seja, quando você tem 1 mol de Cl2, isso quer dizer que você tem 22,4 litros de Cl2. Se você tem H2 e você tem 22,4 litros de H2, é porque você tem 1 mol de H2 nessas condições de temperatura e pressão. Certinho? Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai desenvolver um pouquinho mais dessa pressão, volume, número de molécula, constante. Lembrando que a constante, ó, 0,082. Não esqueça esse número. 0,082. Mentira, você pode esquecer porque geralmente o vestibular vai te dar esse número. Mas é bom lembrar. E claro, depois de uma aula tem exercício, porque na química não dá pra só jogar a fórmula na cara do aluno, que não aprende. Tem que ter um exercício aí para o aluno resolver. Então, se você é um aluno, está assistindo o vídeo, pausa o vídeo, faz o exercício, ou tenta fazer, e aí você me assiste resolvendo. E eu vou começar assim, só lendo o texto. Usado como catalisador no processo Haber, como agente de contraste em ressonância magnética em camada protetora de aço contra ferrugem, o óxido ferroso férrico é obtido pela relação entre o ferro metálico e o vapor d'água, que produz também hidrogênio molecular. E aí, ó, primeira dica para o vestibular. Isso aqui, ó, é feito para assustar a gente. Mas é interessante, às vezes você quer ler, você lê. Mas o que importa pra gente aqui, ó, é isso aqui. É obtido, o óxido ferroso férrico é obtido pela reação entre o ferro e o vapor d'água. Ou seja, isso é o produto, porque ele é obtido. Ele é obtido pela reação entre ferro metálico. Gente, é importante lembrar os estados de algumas matérias. Por exemplo, o ferro no estado sólido, pela reação entre ferro metálico e vapor da água. Ou seja, H2O. Vapor é líquido, tá, gente? Não se enganem. Se a gente consegue ver, já não é gás. Que produz também hidrogênio. Ah, tava faltando um negócio aqui, ó. Ao fazer reagir 840 gramas de ferro, 840 gramas, obtém-se um volume de hidrogênio medido a 127 graus Celsius e 5 atm de pressão, correspondente a... E aí, é isso que a gente tem que descobrir. E aí, o da hora desse exercício é que ele vai utilizar tudo que a gente já viu até agora. Então ele é um exercício completão para tudo que a gente viu. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ou que você pode escolher fazer, é balancear a equação. Como vocês podem ver aqui, só tem um ferro desse lado e tem 3 desse. Já não está balanceado. E aí, por via de regra, a gente vai pegar o átomo que tem a maior atomicidade, o átomo que aparece só uma vez, primeiro o que só aparece uma vez. Com maior atomicidade, tá? Percebem? Percebem? Deixando hidrogênio e oxigênio por último. Né? É o ferro. E ele também tá fácil de balancear, né? Só você fazer assim, ó. 3. Aqui, ó. Pronto, balanceado o ferro. Porque você põe a atomicidade daqui pra cá. Aqui não tem atomicidade, então é 1. E aí passa pra cá. Tá ótimo. Ferro já tá aqui, ó. E aí você balanceia logo depois o hidrogênio que tá balanceado. Mas o oxigênio não, né? Tem 4 aqui, 1 aqui.
Então, eu vou fazer 4 aqui. Só que agora eu desbalancei o hidrogênio. Tem 4 e 2. Ou seja, tem 8 hidrogênios. Para ter 8 hidrogênios aqui, eu multiplico 2 por 4, que dá 8. E aí eu tenho tudo balanceado. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Qualquer coisa você dá uma olhada na aula de estequiometria. E aí, o que eu faço? É lógico que eu sei porque eu sou professor. Eu tenho que achar o número de mols. Porque a única coisa que ele me deu na questão é a quantidade disso aqui. Ele não me falou nada disso, não me falou nada disso, e ele quer isso. N vai ser a massa, o número de mols vai ser a massa, sobre a massa molar. Ou seja, 840, como ele disse, que foi a massa que ele usou, sobre 56 que ele põe no enunciado como dado da massa molar. Em gramas por mol, claro. Gramas por mol. Esse é em grama, percebe? Isso dá 15 mols. Então, eu tenho 15 mols disso, que reagem com sei lá quantos mols disso. Não importa. Que formam tantos mols disso, também não importa. Mas isso importa. E formam 4 mols disso. 4 mols disso não. Mas formam uma quantidade de mols disso. Como eu descubro? Simples, regra de 3. Esse 3 está para esse 15. Está para esse 15. Assim como o 4 dá para algum número aí. Um número. Não sei que número. Ou seja, 3x é igual a 15 vezes 4. X é igual a 15 vezes 4 sobre 3. 3 corta com 15. Isso dá 5 vezes 4. 20 mols. Ou seja, são 20 mols desse cara aqui. Mas e agora? Né? Não foi isso que ele pediu, né? O que ele pediu, na verdade, foi o quanto o volume de hidrogênio medido a 127 graus Celsius, 5 atm de pressão, correspondente a esses dados aqui. Vamos lá. Preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui. E disso aqui. Vocês percebem? Esse é o P. Esse é o R. Esse é o R. Esse é o T. O N eu acabei de deixar ali. Né? 127,50082. 127 graus Celsius a 5 atm. E a minha constante é 0,082. E eu falei, né, irmão? Vestibular dá um valor pra você. Tá tudo suave. P vezes V é igual a N, R, T. Você sabendo o que cada letra significa, você consegue fazer qualquer vestibular disso. Pro vestibular, nunca revisei tanto. Nossa, e como a gente tá revisando aqui, hein? Bom, pressão, eu tenho que é 5 atm. O volume é o que eu quero achar. O N é esse N aqui, ó. 20 mols vezes 0,082 vezes 127 graus Celsius. Não, né? Você já percebeu o que está acontecendo aqui? O vestibular não faz tudo de bandeja, né? Você tem que perceber que aqui já estava escrito, ó.
Essa constante está em atm, litro, mol, Kelvin. Não graus Celsius, está em Kelvin. Então, você tem que respeitar essa constante e usar Kelvin também. Se você não se lembra de graus Celsius para Kelvin, é só você somar 273. Esse talvez seja o número que você tenha que decorar, 273. Para mudar para o Kelvin, qualquer coisa assiste a termometria lá, lembra do vídeo. Isso dá 400. Por algum motivo, os vestibulares eles gostam de dar valor redondo pra gente. Graças a Deus. V é igual a isso dividido por isso, né? Vou passar isso aqui dividindo. Mas eu já vou resolvendo umas coisas. Por exemplo, corto 2 zeros aqui, anda com a vírgula 2 vezes aqui, aí corto mais esse 2 zeros aqui, aí anda com a vírgula de novo. Aí eu tenho 2 vezes 82 vezes 4 sobre 5. Isso vai dar 82, 18, 656 sobre 5, que dá mais ou menos 131,2 litros. Alternativa B. Percebem? É mais uma questão de você saber pegar os valores certos. Saber o que cada coisa significa. Entender o que é pressão, entender o que é volume, entender o que é mol, entender o que é temperatura. E isso vai ser o tema dessa semana. A gente vai falar mais sobre gases. Lógico que a gente não vai dizer tchau para a estequiometria. Ela vai estar presente praticamente todo o curso. Bom, por hoje é só. 1h da tarde, segunda a sexta. Tem mais vídeos do CPSEX. Beijo pra vocês.